O meu, o seu, o nosso futebol. A minha, a sua, a nossa alegria. A minha, a sua, a nossa notícia. Vamos acompanhar exatamente tudo o que aconteceu de mais novo do mundo da bola. E é claro que dessas notícias você não vai querer perder nenhuma. Pela capa já deu pra ter uma noção do que a gente vai ver, mas vamos ver muito mais que isso. E é claro, principalmente, que será mais importante ainda se você já estralar o like e se inscrever no canal. É muito importante para que o YouTube entregue cada vez mais o nosso canal. Afinal de contas, não é só meu, é nosso, já que você tá aqui e a gente faz parte dessa loucura toda. Vambora. O que mais precisamente está escondido na ida de Rogério Ceni pro Bahia? O treinador ídolo São Paulino e já multicampeão com poucos tempos de carreira foi anunciado no tricolor de aço. Mas de que maneira ele aceitaria esse cargo? E de que maneira principalmente isso vai impactar tanto na sua carreira quanto no clube baiano? Ceni tem pouco tempo para dar uma cara ao time do Bahia e conseguir uma arrancada para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão. O novo treinador do Bahia foi anunciado na segunda-feira 11, em entrevista coletiva na Fonte Nova, e terá alguns desafios no esquadrão. Rogério Ceni se disse muito feliz em assumir o Bahia e afirmou que quer simplificar as coisas no tricolor. A mais importante missão do treinador é livrar o clube de um rebaixamento no primeiro ano da parceria com o Grupo City. O investimento foi considerável e seria um desastre voltar para a segunda divisão após um ano. Para ter êxito na missão, Rogério precisará ser superior a Renato Paiva, ex-treinador do clube, em diversos aspectos. O jeito de jogar do time é uma das grandes questões. Rogério sempre procurou prezar pela posse de bola em seus últimos trabalhos e o Bahia, com Renato, teve apenas 52% de média de posse de bola no Brasileirão, mas já com uma identidade clara. Ceni não terá muito tempo para executar suas ideias e o elenco precisa ter um entendimento rápido. Para se afastar do Z4, o Bahia precisa marcar gols e parar de sofrê-los. Com 23 gols marcados e 29 sofridos, o time tem uma média de pouco mais de um gol por partida e foi vazado em 16 dos 22 jogos. Ceni já conseguiu grande destaque com o Bahia. Foi o mesmo Rogério Ceni que teve um destaque absurdo com Fortaleza, e é o mesmo Rogério Ceni o escolhido para comandar o principal projeto brasileiro no City Football Group, uma empresa que foi criada com o objetivo de criar, supervisionar e administrar uma rede de clubes de diversas áreas dentro do futebol, que atua sob tutela do Manchester City e tem como matriz a Abu Dhabi United Group. E não à toa, Rogério Ceni escolheu o projeto, pois o Bahia daqui a uns anos, meus amigos, pode se tornar um dos clubes mais potencialmente fortes de todo o futebol brasileiro. E foi exatamente isso que o Ceni comentou. É uma oportunidade especial na minha vida. O Bahia por si só pela grandeza, sua história e seus títulos, em conjunto com o Grupo City, talvez seja a melhor oportunidade para um treinador no país. Campeão 3 vezes com o Flamengo, com uma passagem de certa forma decepcionante pelo São Paulo nas duas que teve, com uma passagem relâmpago pelo Cruzeiro e, claro, sua maior passagem pelo Fortaleza, Ceni chega com o aval de Pep Guardiola, que simplesmente acompanha todos os jogos do Bahia, e não é brincadeira. A ideia do Bahia City é brigar pelas cabeças daqui pra frente, e foi o que Rogério Ceni indicou. Ele mesmo falou que daqui a 2 anos, o Bahia vai estar no mínimo entre as 10 principais equipes do país, tanto na tabela do Brasileirão, como também na questão das finanças. E é muito legal, não sei pra vocês, mas pra mim, ver o time nordestino no topo. Ainda mais o Bahia com 2 campeonatos brasileiros em 59 e 88, que tem sim uma grandeza no futebol brasileiro. Falta agora, assim como o Fortaleza, desbravar o futebol sul-americano. Falem o que quiser, mas o Ceni é inteligente, pode fazer um trabalho excepcional. Vamos ver o que vai acontecer. E será que vai azedar pro Cruzeirão? Torcida do Real Valladolid aumenta coro contra Ronaldo Fenômeno, o dono do clube. 5 anos de mentiras. O time espanhol só tem uma vitória nos 5 primeiros jogos da segunda divisão, e partida contra o Elche é marcada por protestos contra dirigente e técnico Paulo Pezzolano. O Valladolid empatou com o Elche por 1-1 no último domingo e tem apenas uma vitória nos 5 primeiros jogos da segunda divisão espanhola. O resultado aumentou ainda mais a fúria da torcida e da equipe contra o brasileiro Ronaldo, sócio majoritário e presidente do clube, e o técnico Paulo Pezzolano, que chegou a se explicar com um grupo de torcedores após a partida. Antes, durante e depois do jogo no estádio Zorrilla, foram vários os protestos de diferentes grupos de torcedores do clube. Os gritos pedem a saída do técnico Pezzolano e de Ronaldo, que é dono da SAF do Cruzeiro. Um cântico contra o dirigente e jogador brasileiro cobra mais investimento com a rima com palavrão. Ronaldo P. Onde está o dinheiro? Gritavam os torcedores. Uma grande faixa foi exibida nos arredores do estádio com a frase: 5 anos de mentiras, à beira do abismo. Basta já. Outra faixa do mesmo grupo exibia o escudo antigo do Valladolid e ressaltava que aquele é o verdadeiro símbolo do clube. A mudança do emblema ocorrida em junho do ano passado é uma das decisões da atual gestão que geraram revolta de parte da torcida. Após o jogo, Paulo Pezzolano se reuniu com um grupo de torcedores dos corredores do estádio Zorrilla e deu explicações. Na entrevista coletiva, o uruguaio ex-comandante do Cruzeiro elogiou sua equipe e viu os protestos com naturalidade. Os gritos das arquibancadas fazem parte do futebol. Os jogadores deixaram uma imagem espetacular. O Elche não teve oportunidade de gol. Diante das adversidades,
é preciso crescer, nós vamos conseguir. Eu gostei do time, tinha caráter. É normal que nos exijam, temos que melhorar nosso desempenho e sair com o mesmo caráter, rebeldia e vontade, afirmou Pesolano. Ronaldo sofre críticas da torcida e da imprensa no Valladolid, que sofreu seu segundo rebaixamento em 5 anos da gestão do brasileiro. Após faturar 202 milhões de reais em venda de jogadores na última janela, o clube investiu apenas 4,5 milhões de euros em contratações. Pouco antes do início da temporada, diretores foram demitidos e o Valladolid agora é o 17º colocado da segunda divisão espanhola, que tem 22 equipes. A equipe tem apenas uma vitória, 3 derrotas e um empate até agora. Vale lembrar que a torcida do Cruzeiro também tá na bronca com o fenômeno, pois o atual comandante do clube é Zé Ricardo, que foi muito criticado por ter sido a escolha de fato após a saída do treinador Pepa. Será mesmo que o Cruzeiro vai passar pelo mesmo? O que você acha? 200 milhões de libras pode deixar o Real Madrid do nada. Vini Júnior é o nome dos sonhos do time campeão da Champions League. Não é segredo pra ninguém que Vini Júnior é um dos grandes nomes do futebol mundial. O brasileiro já conquistou diversos títulos pelo Real Madrid, como protagonista do clube comandado por Carlo Ancelotti. Além disso, se destaca com a camisa da seleção brasileira. O cria da Gávea é o jogador com maior potencial para se tornar ídolo merengue nos próximos anos. No entanto, a informação que surgiu na mídia europeia pode mudar esses planos, com o craque de 23 anos sendo fortemente ventilado em outro clube do velho continente. O jornal britânico The Athletic confirma que o Liverpool monitora a contratação do ex-Flamengo. O plano seria ele ser o substituto de Mohamed Salah, que pode deixar os Reds rumo ao futebol árabe. A equipe de Klopp estaria disposta a oferecer 200 milhões de libras pelo atacante. Nos últimos meses, o presidente dos Galácticos, Florentino Pérez, deixou claro que não pretende negociar um dos seus principais profissionais. No entanto, o futebol é uma caixinha de surpresas. Quem poderia imaginar que Cristiano Ronaldo estaria no Al Nassr e Lionel Messi no Inter Miami? Veremos o futuro do jovem. Um fator que inclusive poderia ajudar nisso seriam os casos intensivos de racismo que ocorreram com Vini, que podem ser determinantes para que de fato isso ocorra. Se o racismo continuar prevalecendo na Espanha e Vini continuar sendo afetado, não há dúvidas que a Premier League é o melhor mercado possível para Vinícius. Teremos Adenor Bach no Flamengo? Nome de Tite ganha força nos bastidores do Flamengo para 2024, afirma Portal. O ex-treinador da seleção brasileira tem aval dos jogadores para ser comandante da equipe na próxima temporada. Insatisfeitos com o trabalho executado por Sampaoli até o momento, o elenco do Flamengo aprova a chegada de Tite para 2024. Segundo informações do portal O Dia, o presidente Rodolfo Landim deve se reunir com o ex-comandante da seleção brasileira nos próximos dias. Com o perfil de paizão mais atencioso com os atletas e com um estilo de jogo mais atrativo aos olhos dos jogadores do rubro-negro, Tite ganha força nos bastidores da equipe. Sem clube desde que deixou a seleção brasileira após o fim da Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar, o comandante já chegou a afirmar que não assumiria uma equipe brasileira em um futuro próximo e que tinha como foco o futebol europeu. Tite ficou no comando do Brasil por 81 jogos, somando 60 vitórias, 15 empates e 6 derrotas. O experiente meia Luka Modric demonstrou incômodo ao perder espaço no time titular do Real Madrid nesse início de temporada. Em entrevista ao jornal croata Sportski Novosti, o camisa 10 falou sobre os jogos que ficou no banco de reservas e o sentimento vivido na equipe comandada por Carlo Ancelotti. Ninguém fica feliz quando não joga. Depois de toda a minha carreira, essa sensação é especialmente estranha para mim, mas o treinador decidiu por seus próprios motivos. Eu não vou afundar ou vacilar por causa disso. Um dos motivos pela perda de espaço foi a chegada de Jude Bellingham ao elenco merengue. O jogador é o grande nome do Real Madrid em 23-24 e ganhou a posição que antes era de Modric. Ao todo, o croata ficou na reserva nas 3 primeiras partidas da La Liga, sendo titular somente na vitória por 2-1 sobre o Getafe no último sábado 2. Aos 37 anos, o Modric teve chance de deixar o Real na janela de transferências, mas sempre deu prioridade ao clube espanhol. Ele lembrou que um dos motivos para ficar era que seria avaliado pelo seu desempenho atual e não pelos feitos do passado. Queriam que eu ficasse e eu tivesse a mesma vontade. Minha única condição foi que me tratassem como jogador competitivo e que não me mantivessem no elenco com base em méritos anteriores. Eles me disseram que nada mudaria em meu status, por isso que eu assinei, afirmou. Polêmica no Manchester United. O United não se acertou com Al Ittihad e Sancho segue no clube após polêmica com Erik ten Hag. Red Devils estavam dispostos a negociar o jogador, mas o clube saudita não atingiu o valor esperado pelos ingleses. Jadon Sancho vai permanecer no Manchester United após a polêmica com o técnico Erik ten Hag, que o tirou da lista de relacionados para o jogo contra o Arsenal, alegando mau desempenho nos treinos. O atacante chegou a ser cogitado no Al Ittihad, mas o clube saudita não conseguiu fechar o acordo com os Red Devils. Segundo o jornal britânico Daily Mail, o Al Ittihad fez uma proposta de empréstimo ao Sancho para o United até o fim da temporada e os ingleses estavam dispostos a fechar o negócio. No entanto, exigiam que o contrato tivesse uma cláusula de compra em definitivo após o fim do período, o que não agradou os sauditas. O Manchester United comprou Sancho por 73 milhões de libras junto ao Borussia Dortmund na temporada 21-22, mas estava disposto a negociá-lo por 50 milhões. O problema é que o valor é considerado alto pro Al Ittihad, que não concordou com os termos e o negócio acabou não sendo selado. A janela de transferências do futebol europeu fechou na última sexta-feira 1, o que fará com que Jadon Sancho consiga encontrar uma nova equipe nessa temporada. Ao todo, ele disputou 82 partidas com a camisa dos Red Devils, marcou apenas 12 gols e deu somente 7 assistências.
assistências. O Manchester City segue em busca de melhorar o seu plantel e pode fechar a contratação de um grande atacante, podendo até superar o Arsenal e o Manchester United. A equipe inglesa desponta com mais um bom início de temporada, sendo o líder da Premier League com 12 pontos. Um de seus principais jogadores é o atacante Erling Haaland, um dos caras que vem sendo cotados, inclusive, para ser o melhor jogador do mundo. No entanto, mesmo com o City sem interesse em vendê-lo, o jogador continua na mira do Real Madrid para 2024, já que sua multa irá cair para 200 milhões de euros, cerca de 1 bilhão de reais. Por isso, outro grande jogador entrou na mira. E de acordo com as informações publicadas pelo portal Ferrari.net, temos um destaque da Premier League que o City está de olho. O City agora tem interesse na contratação do atacante Evan Ferguson, que atualmente joga no Brighton. Com apenas 18 anos de idade, o atleta chama a atenção de grandes equipes da Europa. Nessa temporada já foram 4 gols em 4 jogos disputados, marcando um hat-trick na vitória por 3-1 sobre o Newcastle. Esse desempenho fez com que o Manchester City, sempre muito ambicioso, voltasse seus olhos para ele e o torna um dos favoritos caso o Haaland deixe a equipe na próxima janela de transferência. E de fato não é exagero quando eu falo que o Real Madrid está supostamente mais entusiasmado com a perspectiva de contratar o atacante do Manchester City, Erling Haaland, do que a estrela do Paris, Kylian Mbappé. Acredita-se que os gigantes da La Liga tentarão contratar um novo atacante de alto nível no final da temporada, depois que Karim Benzema mudou para a Arábia Saudita neste verão. Mbappé está no radar do Real Madrid há vários anos e parece que poderá deixar o PSG no próximo verão, já que não quer assinar um novo contrato com o clube francês. O jogador de 24 anos tem menos de 12 meses restantes de contrato, o que significa que pode estar disponível para transferência gratuita. Quem quer que o Abocanhe, sem dúvida, receberá uma das pechinchas do século. Apesar disso, os relatórios sugerem que Carlo Ancelotti preferiria que o Real Madrid trouxesse Haaland, que está quebrando recordes de diversão no Manchester City. O internacional norueguês marcou 52 gols em 53 partidas em todas as competições da temporada passada, ajudando o Manchester City e os Citizens a garantir uma tríplice coroa histórica. A excelente forma de Haaland também continuou nessa temporada, marcando 6 gols em 4 jogos na Premier League até o momento. E de acordo com o canal espanhol Sport, o Real Madrid está mais entusiasmado com a ideia de contratar o Haaland que Mbappé. O relatório também descreve Mbappé como um traidor, devido à sua decisão de forçar a saída do PSG. O Real certamente teria que fazer uma grande oferta para isso acontecer. E também, claro, isso recai em torno do Haaland porque o Mbappé também é visto como um jogador problemático no extracampo, e por mais que seja um excelente jogador, pode dar possíveis dores de cabeça à equipe.